Quem que não gosta de mandar uma pergunta lá pra IA, né? Melhorou a forma como a gente pesquisa as coisas? Ou então, de repente, né, você quer gerar uma imagem do zero, você não leva jeito, mas a IA faz em 2 minutinhos, não é maneiro demais? Quebra um galhão, fala a verdade. Mas tem outro lado da moeda. O povo tá com medo. Será que essas IAs não estão ficando inteligentes demais, não? Bom, antes mesmo de responder qualquer pergunta que esteja na sua cabeça, eu gostaria de voltar no tempo e responder uma pergunta que eu tenho certeza que você não fez. Por que a gente tem tanto medo das máquinas? Tipo, de onde que vem esse medo? De onde surgiu isso? É um fenômeno cultural muito, mas muito antigo mesmo. É o medo da criação se virando contra o criador. Para vocês terem noção de como isso é antigo, a gente pode citar, por exemplo, a fábula do Golem colocado no papel pelo rabino Eliarro no século XVI. Isso. Ok, qual é essa história? O Golem seria um ser feito de barro, animado pelo poder da magia através de uma espécie de runa escrita na testa, que seria o nome verdadeiro de Deus. Esse ser artificial realizava os trabalhos que os homens não queriam fazer. Trabalho braçal, repetitivo. Percebe a semelhança? Existem variações da lenda do Golem, mas a variação mais famosa já é um alerta. O Golem cresce, foge do controle. Há um risco real do Golem destruir o universo. Então alguém vai lá e apaga a runa da testa da criatura. O Golem se dissolve e deixa de ser um perigo, ok? Bom, a gente dá um salto aí para 1797, para uma história que você provavelmente conhece. O Aprendiz de Feiticeiro. Sabe, é que aquela animação do Mickey é baseada num conto de 1797. Pelo menos você conhece a história certinha, ok? O Aprendiz de Feiticeiro, ele conta a história justamente do Aprendiz Feiticeiro que tem que lavar o chão do castelo, mas não quer fazer esse serviço. O que ele apronta? Ele anima uma vassoura para fazer o trabalho dele. Enfim, o agente autônomo é uma entidade automatizada que faz um serviço, e só um serviço, infinitamente, se for necessário. Agora, para 1920. Calma, nossa viagem no tempo está quase no fim, vamos lá. Em 1920, o que a gente teve, né? A peça teatral polonesa Russomóvel Universal Robot. Essa peça foi escrita por Karel Čapek e tem um diferencial. A palavra robô surge nessa peça. Na história da peça, a humanidade cria robôs para trabalhar nas fábricas. E a gente maltrata os robôs, pinta e borda. Os robôs se rebelam, exterminam os seres humanos e dominam o planeta. De novo, a gente tem o quê? O medo da máquina, o medo da criatura incontrolável destruindo o seu criador. Uma parada na nossa viagem do tempo, 1953. O escritor Philip K. Dick, ele ainda não escreveu o livro que vai dar origem a Blade Runner, mas ele escreveu a história Second Variety. Nessa história, a gente tem o primeiro exemplo ficcional de um agente autônomo criado especificamente para guerra. São máquinas assassinas programadas para matar o inimigo, mas essas máquinas extrapolam a programação que eles têm e começam a matar todos os seres humanos. No filme Exterminador do Futuro e na Skynet. Vocês veem que o diretor James Cameron só atualizou um medo muito, muito antigo, percebem? O que de fato é uma IA? Termo inteligência artificial surgiu em 1956 e foi criado pelo cientista da computação John McCarthy. O que o John McCarthy quis dizer exatamente? Uma IA não é uma inteligência em pé de igualdade com a gente. Não é uma máquina capaz de raciocínio, não é uma criatura sofisticada que vai substituir o ser humano. Para o John McCarthy, o homem que literalmente inventou o termo, uma IA é qualquer sistema capaz de realizar tarefas que antes estavam associadas à inteligência humana. Isso que muita gente tem medo é a chamada IA generalizada, um artefato que ainda não existe. Uma máquina capaz de pensar igualzinho a gente. Isso simplesmente não existe. De aprendizado de máquina. É exatamente o que o nome diz. Você está preparando a máquina para aprender. Em vez de ficar programando regras linha por linha, você meio que prepara a máquina para entender sozinha como que algo funciona. Isso é raciocínio? Também não é. Isso é estatística. Você prepara a máquina para identificar padrões estatísticos. É assim que funciona a geração de imagens também. Mesmo aquelas imagens tridimensionais de proteínas complicadíssimas. A IA só consegue gerar alguma coisa se ela for alimentada com uma base de dados colossal e conseguir analisar as probabilidades, os padrões que se repetem. Você já sabe como que funciona a IA que a gente já tem hoje em dia? Eu acho que você já consegue responder a próxima pergunta. É possível uma IA consciente? Você ainda tem dúvidas sobre a resposta? Então deixa eu te perguntar de outra forma. É possível que um conjunto de regras programadas para avaliar estatísticas ganhe personalidade? Aquilo que a gente chama de consciência é um estado de autopercepção, galera. Não pode ser obtido por uma máquina. Uma máquina pode utilizar dados para analisar uma situação e responder àquela situação de acordo com as probabilidades de sucesso que ela já computou. Mas desenvolver uma noção de pertencimento no universo é impossível, certo? É filosófico até, né? Ou religioso. Uma máquina pode ter alma, consciência, noção de si mesma? Então a gente tem um dilema. Se a gente não sabe o que torna a gente consciente, como que a gente vai saber se uma IA pode ser? Será que a consciência é exclusiva do jeito como o nosso cérebro integra as informações? Mas quem determinaria se uma IA está consciente ou não? Quem que bateria esse martelo?
Pois bem, em 2022, um grupo de 19 especialistas em ciência da computação, neurociência e filosofia propôs uma estratégia. Os caras criaram uma lista detalhada de características que, juntas, poderiam indicar que uma IA é consciente. Qual foi o resultado? Esse mesmo que você está imaginando. É improvável que uma dessas IAs seja consciente ou se torne consciente no futuro. É uma boa ideia colocar uma arma na mão de uma IA? Bom, eu vou contar mais uma historinha pra vocês agora. E essa é real, ok? Você já ouviu falar do tenente-general soviético Stanislav Yevgrafovich Petrov? Foi isso. Em 26 de setembro de 1983, o sistema automatizado de defesa da União Soviética disparou um alarme. O sistema tinha detectado o lançamento de um míssil nuclear vindo dos Estados Unidos. Depois desse alarme, o mesmo sistema confirmou o lançamento de mais 4 mísseis. Estava muito claro que tinha começado a Terceira Guerra Mundial. Ele era oficial de plantão no sistema que aciona a resposta nuclear soviética. Era ele que tinha que decidir se passava o alerta para frente ou não, se impedia o contra-ataque soviético ou largava o dedo no botão. O Stan olhou para aquilo, pensou e resolveu abrir uma vodka. O alerta morreu ali. E o alerta era falso. Se o Stan tivesse cumprido as ordens dele, a União Soviética teria disparado mísseis em cima de uma ameaça imaginária. Acredite ou não, o camarada Stan tomou uma bronca por ter se recusado a seguir os protocolos. Ele chegou a ser afastado. O incidente só foi divulgado em 1998 porque os russos tinham vergonha do vacilo do sistema deles. Sabe quem teria seguido esse protocolo? Uma IA. Uma IA receberia informação incorreta e lançaria os mísseis. Então a gente vê que entregar uma decisão de vida ou morte nas mãos de uma máquina talvez não seja a ideia mais inteligente de todas. Mas está acontecendo. Está acontecendo nesse minuto. E essa é uma tendência tão forte que surgiu até um movimento para tentar impedir isso. Foi a campanha Stop Killing Robots, criada em 2013. Sim, a gente está falando de mais de uma década atrás. Mais de uma década atrás já existia essa preocupação porque a tecnologia já existia. Imagina agora, tá? Então, tá muito claro que é uma ideia muito rejeitada colocar armas em IA, certo? Errado. A ideia continua viva, continua em prática. Eu não sei se vocês conhecem o nome de Palmer Luckey. Nesse caso, eu diria que vocês deveriam, ok? Palmer Luckey é um gênio da computação, visionário. Ele é um dos criadores do Oculus VR, um dos primeiros dispositivos de realidade virtual da era moderna. O cara criou o primeiro protótipo aos 16 anos. É esse nível de genialidade que a gente está falando, ok? E o que o Palmer Luckey tem a ver com a IA e a indústria armamentista? Muita coisa. Em 2017, ele fundou a Unreal Industries, uma empresa focada exclusivamente no desenvolvimento de armas autônomas. Hoje, a Unreal está avaliada em 14 bilhões de dólares. Cara, coisa de um mês atrás, o Palmer Luckey apresentou novos modelos de drones autônomos capaz de interceptar e abater jatos com a mínima interferência humana. E o Palmer Luckey ainda falou que a violência faz parte da humanidade e a humanidade precisa de pessoas como ele, pessoas capazes de criar ferramentas de violência para preservar a liberdade. E as vão se tornar a Skynet dominar o mundo. Em 2008, a Defense Advanced Research Projects Agency dos Estados Unidos optou por automatizar o controle de tráfego aéreo militar usando inteligência artificial. O sistema Generalized Integrated Learning Architecture foi criado sob um contrato com a Lockheed Martin para lidar com o aumento do tráfego aéreo, um aumento causado justamente por conta do uso crescente de drones automatizados. Então o Gil é alimentado com informações de várias fontes, manuais, controladores de voo, exemplos reais, e ele vai aprendendo. E a gente está falando de um sistema de mais de 15 anos atrás. Se ele ainda está ativo, deve ter aumentado de complexidade. Não na escala astronômica da Skynet, mas algo parecido. 83. Não precisa chegar no nível de uma Skynet para dar muito ruim. Basta um erro de cálculo, um erro de dados em algum ponto para começar o efeito em cascata que pode terminar em guerra. As alternativas de dominação. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Eu separei aqui 5 cenários prováveis que mostram que as IAs podem causar muito estrago, sem precisar ter acesso ao arsenal nuclear dos governos e sem precisar de robôs com metranca. 1. O fim da privacidade. Tudo que a gente faz hoje em dia deixa algum tipo de rastro. Podem ser mensagens enviadas, e-mails, compras, serviços contratados, postagens. O volume de câmeras espalhadas por grandes centros urbanos é avassalador. Então tudo isso pode se transformar em ferramentas de vigilância e controle. Aí nas mãos de uma tirania é praticamente impossível de desabilitar. A IA não precisa ser consciente, não precisa ser maligna. Basta ela ser utilizada em larga escala por pessoas que sejam malignas. Aí você não vai conseguir dar um passo sem ser monitorado. 2. O fim dos empregos. Bom, realizaram um levantamento nos Estados Unidos e descobriram que mais da metade das grandes empresas planejam usar IA no próximo ano para automatizar tarefas que antes eram feitas por funcionários. Por que isso? Para cortar custos, para aumentar lucros, para aumentar a produção, mas também para continuar competitiva. 3. O fim da própria verdade. Já ficou confuso saber sobre o que é real ou o que é falso na internet? Deveria, né? As deepfakes geradas por IA estão aí. São imagens, vídeos, áudios, textos falsos feitos com IA avançada. Em alguns casos é muito complicado distinguir de algo real. E tudo isso vai corroendo inclusive as próprias informações reais.
Muitos especialistas apontam que a gente já vive uma espécie de crise de confiança nas informações. Isso pode ser um processo que levaria anos para reverter. 4, o fim da escolha. Bom, o engajamento é a moeda de troca das plataformas de mídia e redes sociais. Então, assim, todo mundo está desenvolvendo algoritmos otimizados para manter os usuários presos ali o máximo de tempo possível. E como que isso é possível? Com IA também. Quanto mais tempo a gente passa nessas plataformas, menos tempo a gente tem para buscar uma vida positiva, produtiva, né? E realizada. 5, o fim das IAs. Então, Peter, você é contra as IAs? Não. Existe um 5º cenário negativo. E se as pessoas ficarem tão assustadas com a IA, mas tão assustadas que os governos travem tudo? Isso significaria que a gente perderia todos os benefícios que a IA pode trazer. Galera, medo demais também não é bom. Existem várias IAs extremamente úteis, com benefícios absurdos para a sociedade. IA é ferramenta. IA não é consciente. Não ainda, né? Talvez nunca. E como toda ferramenta, o uso ou o mau uso dependem de quem está operando a ferramenta. É assim que funciona. Uma regulação cairia bem, mas regulação demais pode fazer mal ou atrasar o desenvolvimento e a descoberta também de soluções impressionantes. O importante nesse caso, galera, é manter sempre o debate aceso com a sociedade, com informações válidas, com discernimento. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Valeu, galera. Fui!